A paz do Senhor Jesus para você. Seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Dominical da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Perus, da Regional de Vila Perus, em São Paulo. É uma satisfação ter você conosco em mais essa semana, acompanhando este vídeo e especialmente nessa semana em que começamos um novo assunto na Escola Dominical. Os temas da escola dominical, eles são estudados em trimestres. Então, a cada 3 meses tem um assunto novo, tem um tema novo que é estudado aí no decorrer de 13 lições. E hoje é o início de mais um destes assuntos. Estudaremos durante esse trimestre o tema que é proposto pela revista Lições Bíblicas da CPAD, que é a revista que nós sempre estudamos, e o tema desse trimestre é os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Esse tema ele foi estudado no ano de 2014 e agora ele está sendo retomado. E é um tema que tem uma ligação bem próxima com o tema do trimestre passado. No trimestre passado foi estudado o tema do pentecostalismo, o verdadeiro pentecostalismo. Foram estudados vários assuntos referentes a um enfoque pentecostal de diversos aspectos da vida cristã. E agora, então, nós vamos estudar os dons espirituais, que foi, inclusive, uma das lições do trimestre passado, e esse tema, então, será ampliado. Estudaremos os dons espirituais e ministeriais. E a aula de hoje, a lição de número 1, tem o título E deu dons aos homens. E deu dons aos homens. O texto bíblico utilizado para estudar esse assunto são 2 textos, Romanos capítulo 12, do versículo 3 ao versículo 8, e 1 aos Coríntios, capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 7. A proposta da lição de hoje é fazer uma introdução geral ao trimestre, apresentar o que será estudado durante esse trimestre. Então, é de suma importância que você nos acompanhe, que você esteja atento para ter, inclusive, esse panorama do que será estudado nesse trimestre. Para tanto, gostaria, então, de convidá-lo para nós fazermos rapidamente a leitura de Romanos capítulo 12, versículo 3, que diz: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ou ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. 1 Coríntios 12, 4 diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Muito bem. Então, este é o tema que estudaremos neste trimestre, os dons, com base nesses 2 textos que nós lemos, o texto de Romanos e o texto de 1 aos Coríntios, que são 2 dos principais textos que abordam esse tema dos dons, embora não sejam os únicos no Novo Testamento. Existe também um terceiro texto, que será um texto de bastante destaque nesse trimestre, que é o texto da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, depois nós queremos comentar sobre ele também. E antes de falarmos então sobre os dons, nós precisamos definir o que são os dons espirituais e ministeriais, por que há essa distinção entre dons espirituais e dons ministeriais, e o que nós entendemos como dons. Antes de nós falarmos sobre o que nós entendemos como dons, nós precisamos ter uma ideia, que é uma ideia que serve de base para toda a discussão desse trimestre. É a ideia de que Deus, uma das formas como Deus age neste mundo, é por intermédio de pessoas. Deus decidiu que uma das formas que ele utilizaria
para fazer a sua vontade se cumprir, para fazer com que a sua vontade acontecesse nesta terra, seria agindo por intermédio das pessoas que se identificam com ele. Essas pessoas que se identificam com ele é o que a Bíblia chama de igreja, é o que a Bíblia chama de corpo de Cristo. As pessoas que estão ligadas a Cristo por meio do seu sacrifício na cruz, que se identificam com este sacrifício, né, passam a fazer parte do corpo de Cristo, da sua igreja. Note aqui que eu não estou falando da igreja no sentido da instituição, existem várias, dezenas, milhares de instituições cristãs. Eu estou falando do corpo único de Cristo, da sua igreja, né, que tem pessoas espalhadas por todas essas instituições no mundo inteiro, em diferentes épocas, e que são as pessoas que se identificam a Cristo, o seu povo, né? A igreja invisível, para usar um termo que é bastante utilizado quando a gente vai falar sobre isso. Então veja, essas pessoas que se identificam com Cristo, essas pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, são as pessoas que são usadas por Deus para fazer o seu propósito se cumprir na terra. Então, Deus atua por intermédio de pessoas. Isso é algo fundamental para nós entendermos toda a discussão sobre os dons neste trimestre. E como é que Deus faz isso? Deus reparte a essas pessoas, Deus dá a cada uma dessas pessoas habilidades para que possam ser usadas para o benefício do reino de Deus. E é por isso que um dos termos que é utilizado, ou uma das comparações que a Bíblia faz para que nós possamos entender essa ideia de Deus atuando por pessoas, é a ideia do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é uma comparação que o apóstolo Paulo usa tanto aqui em Romanos quanto em 1 Coríntios, que foram os dois textos que nós lemos e que vai aparecer também em outros momentos nas suas cartas. Ele diz que a igreja é o corpo de Cristo. E essa é uma das metáforas, né, do Novo Testamento, uma das comparações do Novo Testamento que trazem aí de uma forma muito significativa essa dinâmica de Deus com a sua igreja. E por quê? Por que nós somos chamados de o corpo de Cristo? Porque sempre que nós temos uma ideia, sempre que nós temos uma vontade, sempre que nós temos um plano, nós utilizamos os membros do nosso corpo para executarmos a nossa vontade. Então veja, se eu quero falar algo com você, então tudo que eu estou falando aqui na aula foi primeiramente planejado em minha mente, eu estou usando a minha voz, eu estou usando a minha boca para poder transmitir isso para você. Se eu estiver com vontade de beber água e quiser beber água, eu vou usar a minha mão para pegar o copo d'água. Ou seja, os membros do meu corpo são os que são utilizados para fazerem com que a minha vontade possa se cumprir. É usando o meu corpo que determinado intento, que determinada vontade é cumprida. Então, é essa a ideia. Paulo diz que Cristo é o cabeça da igreja. Então, de Cristo é que partem as vontades, as intenções, e ele utiliza os membros do seu corpo, que são a sua igreja, para fazer com que a sua vontade possa se cumprir, possa se estabelecer. Deus usa as habilidades que as pessoas têm para fazer com que a vontade dele possa se cumprir. Evidentemente, isso quer dizer que para que a gente possa cumprir a vontade de Deus, nós precisamos estar em sintonia com Ele, né? Pois nós somos pessoas, temos também as nossas vontades, temos também os nossos desejos, temos as nossas ambições e podemos, mesmo fazendo parte do corpo de Cristo, não estar em plena sintonia com ele e não cumprir o seu propósito através da nossa vida. Mas a ideia dos dons é essa, que nós utilizemos as nossas habilidades que Deus nos concedeu para que a vontade dele possa se cumprir. Então esse é o primeiro ponto. Deus atua por intermédio de pessoas, Deus atua por intermédio da sua igreja. Um segundo ponto, nem todos do corpo de Cristo têm as mesmas habilidades, têm as mesmas características. E isso é uma coisa maravilhosa, porque a Bíblia diz que Deus
manifesta a sua graça de multiforme. Há alguns textos na Bíblia que usam essa expressão, a multiforme graça de Deus, ou a multiforme sabedoria de Deus. Ou seja, a graça de Deus, a sabedoria de Deus, o atuar de Deus, podem se manifestar de múltiplas formas, de variadas formas. Né? Por quê? Porque Deus deu habilidades diferentes para os membros do seu corpo e através dessas diferentes habilidades, a graça de Deus há de se manifestar. Embora, vou dar aqui um exemplo, né? Embora talvez a forma mais conhecida ou a forma de maior destaque para se falar da palavra de Deus, seja fazer o que eu estou fazendo aqui agora, falando, seja pregando ou seja ensinando, nós entendemos que esta não é a única forma pela qual Deus fala conosco. Então, Deus faz o uso da habilidade da fala, sim, mas Deus pode fazer uso de diferentes habilidades que Ele concedeu aos membros do seu corpo. Então, Deus atua por intermédio do serviço, Deus atua por intermédio da assistência, Deus... Enfim, a lista é bem grande. No decorrer desse trimestre, nós vamos ver as diferentes formas que Deus utiliza para fazer o seu querer se cumprir e para fazer com que o seu reino se expanda, o seu reino se estabeleça a cada dia, a cada maior número de corações. Né? E então esses são os dons, são essas diferentes habilidades que Deus concedeu e que manifestam a multiforme sabedoria de Deus. E esse tema, então, dos dons, aparece em diferentes textos do Novo Testamento, conforme eu falei. E um desses textos é de Romanos, capítulo 12, que nós lemos aqui no começo da aula. Outro texto é 1 Coríntios, capítulo 12. E existe também um terceiro texto, que é a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. E existem vários outros versículos que tratam de uma forma mais rápida aí desses temas. Esses textos aqui que foram lidos são fundamentais porque são textos que mostram listas de dons. E esse é um primeiro tema que nós devemos tratar aqui, né? Os dons, não existe nenhum texto assim no Novo Testamento que tenha a pretensão de reunir todos os dons e dizer, olha, todos os dons possíveis dentro do corpo de Cristo são esses. Então, se Deus te deu algum dom, necessariamente ele está embasado aqui nesta lista. Não há nenhum texto do Novo Testamento que reúna todos os dons numa única lista. Aí você diga, mas o texto que você leu aí no começo aparecem listas de dons. Isso. São listas, existem diferentes listas no Novo Testamento, mas não há nenhuma lista única, né? Nenhuma lista que pretenda dizer, olha, todos os dons são estes e ponto. Né? E então por que aparecem essas listas? E é sobre isso que eu quero falar na aula de hoje. O contexto em que Paulo estava escrevendo para essas diferentes igrejas, em que ele cita essa variedade de dons. Em cada um desses três principais textos, Paulo tinha um propósito diferente ao conversar sobre diferentes assuntos, né, com essas igrejas, e no meio desses assuntos ele fala a respeito das variedades de dons que existem. Então, esse é um ponto importante para nós destacarmos hoje. Não existe uma lista exaustiva de todos os dons que contemple todos os dons, mas o Novo Testamento vai falando em lugares diferentes sobre diferentes habilidades que que Deus concedeu, né, ou que os dons cumprem na vida dos membros do corpo de Cristo. Então esse é um ponto importante. Outro ponto, né, é que estas listas que aparecem, muitas vezes elas são recebem designações específicas. Então é o título aqui da nossa lição. A lição faz uma distinção entre os dons espirituais e os dons ministeriais. Então,
O que quer dizer isso? Bom, primeiro eu disse que existem uma variedade de dons, existem vários dons. E sempre quando a gente vai estudar alguma coisa e que existe uma variedade muito grande, isso em qualquer área da vida, sempre que você vai estudar algo que tenha muito, a gente precisa fazer algum tipo de classificação, a gente precisa fazer algum tipo de divisão para ajudar o nosso entendimento. Então, quando nós falamos que existem vários dons e que os dons têm características distintas, então uma das formas de nós estudarmos esses dons é falar, tais tipos de dons têm tais características e esses outros tipos de dons têm essas outras características. Então é por isso que nós falamos aqui, por exemplo, de dons espirituais e dons ministeriais. Por quê? Porque uma dessas listas de dons que aparecem aqui no Novo Testamento, que é a lista de 1 aos Coríntios, os dons que aparecem nessa lista de 1 aos Coríntios, capítulo 12, são dons que estão mais voltados para atividades, são dons que são chamados de dons sobrenaturais. O que isto quer dizer? Os dons que aparecem nesta lista de 1 aos Coríntios, capítulo 12, são dons que expressam atividades do Espírito Santo que vão muito além das capacidades humanas de fazer alguma coisa. Talvez ficou complicado do jeito que eu falei. Se a gente ler aqui o texto de 1 Coríntios 12, nós vamos entender. Lá em 1 Coríntios 12, por exemplo, um dos dons que aparece naquela lista são o dom de operação de maravilhas. O que é o dom de operação de maravilhas? Nós vamos ter uma lição que nós vamos estudar sobre isso. Mas é quando Deus usa alguém para realizar um milagre, para fazer algo extraordinário, algo que não acontece todo dia, algo que não dependa da vontade humana para acontecer. Então são dons sobrenaturais neste sentido. Então esta lista de 1 aos Coríntios capítulo 12, os dons que ali aparecem, são dons que falam de atividades que são atividades extraordinárias. Extraordinárias no sentido de que não são coisas que dependem da minha vontade, não são coisas por exemplo, o dom de operação de maravilhas. Quer dizer, não é algo que a pessoa acorda de manhã e diz, olha, Deus, hoje eu vou fazer milagres hoje, vou realizar milagres. Não, é Deus que usa a pessoa para que os milagres aconteçam na hora em que Deus quer, da maneira como Deus quer. Né? Então, um dos dons que aparece nessa lista, por exemplo, é o dom de profecia, que nós, pentecostais, entendemos disso muito bem, quando Deus usa alguém para trazer uma mensagem direta à sua igreja. Ou seja, são atividades que dependem dessa operação sobrenatural de Deus. Ou seja, não é algo que tem a ver com o curso natural ou com não são coisas que têm a ver com o nosso cotidiano. É quando Deus entra, quando Deus usa determinada da pessoa para fazer com que aquele propósito se cumpra. Né? Então, esses dons de 1 aos Coríntios capítulo 12, eles são dons que têm a ver com essa atividade sobrenatural de Deus. E por conta disso, eles são denominados de dons espirituais. Dons espirituais. Veja, não é que lá no texto de 1 aos Coríntios, Paulo pare lá no versículo e diz, esses são os dons espirituais e essa lista dos 9 dons que aparecem ali. Não, mas o que Paulo estava falando naquele capítulo, né, e os dons que ele elenca ali são dons que têm a ver com essa atividade espiritual, com essa atividade sobrenatural. Então, nós, para podermos compreender melhor essa dinâmica dos dons, esses dons eles foram classificados como dons espirituais. E as primeiras lições desse trimestre, né, da lição 3 até a lição 5, nós estudaremos esta lista de 1 aos Coríntios 12, que falam desses dons sobrenaturais, desses dons espirituais. Esse é o primeiro ponto.
É diferente, por exemplo, da lista que Paulo apresenta em Efésios capítulo 4, versículo 11. Deus deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. São 5 dons que aparecem ali. Note que os dons que aparecem em Efésios capítulo 4, versículo 11, não têm a ver com atividades sobrenaturais. Veja, o dom de operação de maravilhas não é o dom, que é um dom que está lá em 1 Coríntios capítulo 12, não é o dom que a pessoa que recebe o dom de operação de maravilhas sai fazendo milagres o tempo todo, a hora que quer. Não, depende da inspiração de Deus para aquele momento, né? É um dom espiritual, ou seja, é uma atividade que não é uma atividade corrente, podemos dizer assim. É diferente, por exemplo, do dom de pastor, que aparece lá em Efésios capítulo 4, versículo 11. A pessoa que foi chamada por Deus para ser pastor, ele é pastor o tempo todo. Ele não acorda de manhã e Deus fala para ele, olha, hoje você vai ser pastor. É diferente do que acontece com o dom de operação de maravilhas. Deus fala para pessoal, hoje eu vou te usar para realizar um milagre. É hoje, é naquele momento, não é o tempo todo. Diferente dos dons ministeriais, são ministérios, são vocações constantes que Deus deu para aquelas pessoas. Então veja, todos são dons, todas são formas de Deus atuar por intermédio das pessoas. Mas os dons têm diferenças entre eles. Então existem dons que têm essa característica sobrenatural, e existem os dons que têm a ver com o chamado contínuo na vida da pessoa, né? Quer dizer, um Deus chama para usar em momentos específicos nesses dons espirituais. O outro Deus chama para desenvolver um ministério contínuo. Ou, às vezes, dentro do ministério contínuo, Deus também dá para a pessoa este dom sobrenatural. Enfim, o que eu quero dizer é que existem essas distinções. Não que lá no texto bíblico, antes de aparecer a lista de cada um desses dons, esses dons sejam denominados assim. Então, Paulo escreve lá, agora vamos falar dos dons espirituais, que são esses. São 9. Agora nós vamos falar dos dons ministeriais. Não, essa divisão é uma divisão didática, ou seja, uma divisão que é feita nessas listas de dons para que a gente possa ter essa dimensão da diversidade de dons que existem, ok? E a ideia, então, desse trimestre é passar por esses dons, ou pelo menos dos dons dessas principais listas. E eles vão trabalhar com os dons dessas listas, como eu disse, da lição número 3 até a lição de número 5, o foco será para os dons espirituais, de 1 Coríntios capítulo 12. Depois, nós vamos focar na lista de Efésios, capítulo 4. Nós vamos ter uma lição para explicar o que é o ministério de apóstolo, o ministério de profeta, de evangelista, de pastor, o ministério de mestre ou doutor, que é a lição de número 10. E a lição 11 e 12 vão falar de duas funções da igreja, que é a função de presbítero, na lição número 11, e depois a função de diácono, na lição de número 12. E a lição número 13 é um fechamento geral que vai falar sobre a multiforme sabedoria de Deus. Então, durante esse trimestre, nós vamos estudar alguns desses dons, não todos, mas nós vamos dar o foco para as atividades dos dons espirituais, essas atividades sobrenaturais, e vamos falar também dos ministérios e de algumas atividades específicas dentro da sua igreja. Mas sempre lembrando isso, né? Vez ou outra em textos lá do Novo Testamento aparecem diferentes listas de dons. Por exemplo, o apóstolo Pedro, há uma lista de dons na carta do apóstolo Pedro, em que é uma lista em que aparecem apenas 2 dons, né? Pedro fala lá brevemente na sua carta que Deus chamou alguns para falar, que Deus chamou outros para pastorearem ou para administrarem.
enfim, e ele não comenta sobre outros dons, né? Porque dentro do assunto que ele estava falando, ele destaca essas duas características. Já em outro texto do apóstolo Paulo, Paulo elenca outras características, em outro texto ele já fala de outras. Olha, para mostrar que Deus tem uma infinidade de formas para agir dentro do seu reino. O que significa que Deus conta com pessoas com as diferentes características, com as diferentes habilidades, ou seja, não é usado por Deus apenas aquele que se dispõe a pregar, pregar no sentido literal, né? Não é usado por Deus apenas aquele que se dispõe a expor a palavra oralmente. Existem outras atividades, existem outras habilidades nas quais o Espírito Santo está atuando. O que quer dizer que a proposta de igreja que é oferecida para nós no Novo Testamento é uma proposta em que há lugar para todos serem usadas por Deus dentro das habilidades específicas que Deus concedeu a cada um. Muito bem, e agora nesta segunda parte da aula, eu gostaria de comentar um pouco a respeito dos textos em que aparecem essas três principais listas de dons do Novo Testamento. O primeiro texto é o texto de Romanos, capítulo 12. Lá em Romanos, capítulo 12, aparecem alguns dons que são elencados pelo apóstolo Paulo, mais precisamente a partir do versículo 6, ele diz que, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. É muito interessante aqui, veja as diferentes habilidades que aparecem aqui nesse texto. Aqui no texto fala-se de profecia, que é um dom que vai aparecer em outras listas também, nós vamos falar sobre isso no decorrer do trimestre. Aparece aqui no versículo 7 o dom de ministério, né? A palavra ministério hoje ela ganhou uma conotação assim bastante de eminência, né? A gente fala o ministério, tanto quando a gente fala no contexto de igreja, né? Quando a gente fala do ministério da igreja, ou quando a gente fala no contexto secular, né? Existem ministros de Estado, então a palavra ministro, a palavra ministério é uma palavra que dá essa ideia de eminência, mas originalmente a palavra ministério quer dizer serviço. O que é um ministro? Um ministro é um servo. E aqui está dizendo que um dos dons que Deus concede à sua igreja é o dom do ministério, ou seja, o dom do serviço. Então, nós entendemos que há pessoas que Deus chama para estarem envolvidas nos serviços cotidianos da igreja, por exemplo. Às vezes são pessoas que não necessariamente são chamadas por Deus para falar, para pregar, para ensinar, mas são pessoas que estão em constante atividade, desenvolvendo os diferentes serviços que aparecem, não é? para serem feitos. Né? Eu lembro, por exemplo, de Dorcas, que é um exemplo que aparece para nós lá no livro de Atos dos Apóstolos. Uma das coisas que deixou Dorcas famosa é o fato de Dorcas ser uma costureira, né? E quando Dorcas faleceu, diz que uma das coisas que foram apresentadas lá para o apóstolo Paulo, para o apóstolo Pedro, eram as roupas que tinham sido feitas por Dorcas. Através daquela atividade, Dorcas conseguia fazer com que o reino de Deus chegasse, né, àquela comunidade. Então tem a ver com o ministério, com o serviço, e há várias coisas que podem ser enquadradas dentro dessa ideia aqui de serviço. Né? Então aqui fala de ministrar, fala de, ou melhor, se é ministério, seja em ministrar, ou seja em servir. Aqui fala do ensino, aqui fala da exortação, né? Exortação que tem a ver com o dar ânimo, tem a ver com porque às vezes a gente tem essa ideia de exortar como sinônimo de chamar a atenção. E pode até ser isso, mas não apenas isso. Né? O exortar
significa você dar ânimo, significa você apoiar, significa você chamar a pessoa à realidade. E existem pessoas que têm este dom específico. São aquelas pessoas que têm esta habilidade de Deus, né, para ajudar aqueles que estão em angústia ou aqueles que estão em erro. Né? Existe lá no livro de Atos dos Apóstolos a menção a um irmão que era conhecido pelo... Ele ganhou um apelido. O apelido dele era Filho da Consolação. Ele era conhecido por ser uma pessoa que estava sempre disposto a consolar, né, os outros. Então veja, o dom de exortar, aqui fala do dom de repartir. Pessoas que têm esta habilidade de promover a ajuda, né, de repartir, de ajudar aqueles que estão numa situação maior de vulnerabilidade, né? Veja, o dom de repartir. Há pessoas que foram chamadas por Deus para trabalhar de fato, de colocar a mão na massa, de ir onde estão os mais vulneráveis da sociedade e trabalhar em prol dessas pessoas. Lógico, é uma preocupação que nós todos temos que ter, mas parece que existem pessoas que têm esse chamado específico para estarem envolvidos, né, nesta ação. Né? Então fala sobre repartir, fala-se aqui sobre presidir. Há pessoas que são chamadas dentro do reino de Deus para estarem em função de administrar as coisas, de presidir, né? de administrar as coisas referentes à igreja, por exemplo. Não é? Aqui fala sobre exercitar misericórdia, enfim, existem várias coisas que podem ser feitas. E eu li essa lista aqui de Romanos 12, porque não vai ser uma lista que nós vamos trabalhar nesse trimestre, não tem uma lição falando especificamente dessa lista, mas eu queria dizer que em Romanos capítulo 12, quando você passa por essa lista em Romanos 12, é importante entender o contexto em que Paulo estava falando disso. A carta de Paulo aos Romanos é uma carta que fala sobre a salvação. Quando você lê de Romanos capítulo 1 até Romanos capítulo 11, Paulo está desenvolvendo ideias muito profundas a respeito do desenvolvimento da salvação, a respeito da justificação pela fé, a respeito da forma como Deus atua em nós para que a gente seja salvo, fala a respeito da obra de Cristo, fala sobre fé, né? Ele fala desses assuntos que tem a ver com a nossa compreensão do que seja a salvação. Isso do capítulo 1 até o capítulo 11, sendo lá que no capítulo 9 ele discute onde é que fica a Israel, a história de Israel no meio desse processo todo. Enfim, até o capítulo 11 ele está falando desse processo da salvação. E quando entra no capítulo 12 de Romanos, o capítulo 12 de Romanos ele está preocupado com questões práticas. Ou seja, como é que eu pego tudo isso que eu aprendi até o capítulo 11 de Romanos e como que isso funciona na prática? O que significa a ideia da salvação no dia a dia? E lá no capítulo 12 de Romanos, ele diz que a prática disso começa com o culto. Você fala, o culto? Né? Mas o que isso tem a ver diretamente com essa lista de dons? Porque Paulo entende o culto não apenas com o ato de eu ir a uma reunião religiosa, e nessa reunião religiosa, a cantar, ouvir a palavra. Para Paulo, o culto vai além disso. O culto é isto, sim, mas o culto vai além disso também. O culto tem a ver com as minhas práticas no dia a dia. Eu cultuo a Deus enquanto eu o sirvo. E aqui ele está dizendo que existem várias formas de cultuar a Deus. E é por isso que aparece aqui essa lista. Né? Nessa lista ele está dizendo que o culto não é apenas quando eu vou à igreja cantar. O culto acontece quando eu estou desempenhando o dom que Deus me deu. Né? Então, quem recebeu de Deus, por exemplo, o dom de exortar, quando você está exortando alguém, você está cultuando a Deus. Então, eu posso dizer que esse capítulo 12, né, de Romanos é um capítulo que fala dessa extensão do culto, fala de formas de cultuar a Deus.
Então, usando os nossos membros em prol da proposta do reino de Deus. Então, quando se fala de dons, neste contexto de Romanos capítulo 12, está se falando neste sentido. Ao desenvolver, ao usar o dom que Deus me deu, eu também estou prestando meu culto a Ele. Eu estou operando na prática a minha salvação. Eu não estou querendo dizer com isso que eu vou ser salvo por fazer as coisas que tenham a ver com os dons. Não, não é isso que eu quero dizer. Também não é o assunto da nossa lição, mas eu estou dizendo que ao fazer as coisas para Deus, eu estou adorando a Ele, eu estou cultuando. Essa é a ideia que está presente em Romanos. Já na segunda lista, que é a lista de 1 aos Coríntios capítulo 12, o tema ali dos dons, essa lista de dons, aparece dentro de um outro contexto. Na carta de Paulo aos Coríntios, que aliás, 1 aos Coríntios é o tema que está sendo estudado nesse trimestre na lição de jovens, em 1 aos Coríntios havia um problema muito grande de divisão na igreja. Se você ler 1 aos Coríntios, já lá no primeiro capítulo já vai aparecer isso. Existiam grupos, divisões dentro daquela igreja. Uma das figuras que Paulo usa, ele fala, há dissensões entre vós. É a ideia de que era um vestido que estava rasgado, estava dividido em várias partes. E uma das coisas que Paulo discute muito com aquela igreja é essa questão de que não deveriam existir essas divisões. E por quê? Porque Deus chamou um único povo, porque Deus chamou um corpo. E todos nós fazemos parte do corpo de Cristo, mesmo tendo diferentes características. Porque um dos motivos para as divisões na igreja de Corinto eram as diferentes características que alguns personagens lá de destaque tinham. Paulo, Apolo, né? Pedro, que embora não fosse membro da igreja, tinha ali um grupo que era partidário de Pedro. Então esses personagens, né? Paulo, Apolo, que tinham dirigido aquela igreja, tinha um grupo que era o grupo de Paulo, tinha um grupo que era o grupo de Apolo, e que se apegavam às diferentes características deles, né? E eram partidários deles. E Paulo diz, não são diferentes grupos que tem na igreja. A igreja é um grupo só, é um só corpo. E as diferentes características deste corpo, né, elas existem para que o corpo possa funcionar. Deus dá diferentes dons à sua igreja para que o corpo possa funcionar e para que haja uma atividade orgânica, ou seja, um organismo que está funcionando. Ou seja, por eu ter determinado dom, isso não faz com que eu seja melhor do que o outro que tem outro dom. Não existe dom melhor ou não neste sentido. Né? Não, os dons são diferentes habilidades que Deus concede à sua igreja e que cumprem, embora cumpram diferentes propósitos específicos, no geral estão caminhando para o mesmo objetivo. Então é essa a ideia. Em 1 aos Coríntios capítulo 12, Paulo está pensando na totalidade do corpo, ou seja, os diferentes dons existem para que um ajudando o outro, ou sendo usado por Deus naquilo que foi chamado por Deus, possa contribuir para o bem do todo. Inclusive, você pode ter até ouvido a expressão que eu falei, quando eu disse que não existe dom melhor do que outro, talvez você lembre daquilo que Paulo disse, inclusive na carta aos Coríntios, buscai com zelo os melhores dons. Essa expressão melhores dons que o apóstolo Paulo está utilizando é uma expressão que tem a ver com a busca daquilo que é melhor para a totalidade, para o corpo de Cristo. E Paulo entende que ali no contexto de 1 aos Coríntios era necessário que o dom de profecia estivesse em destaque, pois isso seria bom para aquela igreja. Mas a ideia geral é essa. Não existe um dom que seja superior aos outros por si só. Não, os dons eles precisam estar em interação constante para que a igreja seja abençoada. Inclusive as operações sobrenaturais de Deus. Por quê?
os dons aqui de 1 Coríntios, que Paulo coloca aqui nessa lista, que são os dons espirituais, são dons que chamam bastante atenção, porque não são coisas que fazem parte do cotidiano, são operações sobrenaturais que Deus faz por intermédio das pessoas. E por conta disso, são dons que podem fazer com que a pessoa que é usada por Deus seja vista como alguém diferenciado, ou seja, alguém que Deus usa para realizar um milagre. É muito fácil que essa pessoa comece a receber a admiração, olha, Deus usou ele para me curar, enfim, e cria-se ali de uma possibilidade de ver aquela pessoa como se estivesse num grau acima dos demais. E aí Paulo diz aqui em 1 Coríntios 12, não, são operações do Espírito Santo, é Deus quem dá esses dons à sua igreja. Então, neste contexto aqui de 1 Coríntios 12, o que está aparecendo é isso, né? O sentido dessa lista de 1 Coríntios 12 é pensar na igreja como um organismo. E para terminar, eu quero falar da terceira lista, que é de Efésios capítulo 4, que são os dons que serão estudados mais para o final da nossa lição, que são chamados de dons ministeriais. São ministérios específicos, né? 5 para ser mais exato. Então ali fala-se de apóstolos, fala-se de profetas, fala-se de evangelistas, né? E de pastores e mestres. E eu não vou falar especificamente sobre esses dons, nós vamos ter uma lição para cada um deles, mas dizer desse contexto de Efésios capítulo 4. No livro de Efésios, inclusive nós já estudamos um trimestre todo a carta de Paulo aos Efésios, você pode encontrar inclusive aqui no canal as aulas sobre a carta de Paulo aos Efésios. Na carta de Paulo aos Efésios, Paulo ele ensina para nós que Deus, além de nos chamar, Deus não apenas nos chamou para a salvação, mas enquanto nós aguardamos a salvação, a redenção do nosso corpo, Deus nos chama para contribuir na sua obra, Deus nos chama para colaborar com Ele no projeto que Ele tem de salvação deste mundo. Ou seja, o que eu costumo dizer, quando Deus ele nos salvou, Ele não simplesmente nos falou, olha, você está salvo, então você fique sentadinho aí esperando, um dia eu vou voltar e quando eu voltar a gente conversa mais. Não é isso que Deus faz. Deus diz, olha, eu te salvei. E enquanto não acontece a restauração de todas as coisas, a nossa bendita esperança, que foi o tema inclusive da lição passada, Deus ele nos diz, olha, eu tenho um plano neste mundo e eu quero que você participe dele, eu quero que você se envolva com ele. E então Deus nos chama para sermos participantes ou para estarmos envolvidos neste plano que ele tem para cumprir neste mundo. E para podermos participar dele, Deus nos dá dons. E esse é o ministério, é o serviço que Deus deu para a sua igreja. E lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, a Bíblia diz que Deus ele deu um ministério para a sua igreja, Deus deu uma responsabilidade para a sua igreja, e para ajudar a igreja a cumprir esse propósito, esse ministério que ela recebeu de Deus, Deus deu alguns para a igreja. Para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e para doutores. Ou seja, vamos pegar, por exemplo, o dom de pastor que aparece nessa lista. Por que Deus levantou pastores na igreja? Para ajudar a igreja, para que a igreja cumpra o seu serviço. Veja, o ministério pertence à igreja. O povo de Deus como um todo tem um serviço a cumprir. E para que esse serviço possa ser cumprido, Deus chamou alguns para serem pastores para que possam auxiliar a igreja para que a igreja cumpra o seu propósito. Deus chamou mestres, né, que aparecem em alguma tradução aí como doutor, né, mestres ou doutores. Deus chamou o mestre para que o mestre possa auxiliar a igreja para que a igreja cumpra o seu propósito. Então, a lista de Efésios 4:11 está nesse sentido. Então, quando a gente vai estudar cada uma dessas listas, para não pensar que são listas exaustivas, a gente pode pensar por que esses dons específicos são selecionados em cada uma dessas listas, pensando neste contexto geral que aparece aí em cada uma dessas cartas de Paulo. E o mesmo pode ser feito em todos os outros textos do Novo Testamento que falam a respeito dos dons. Entender o porquê se está falando de dons naquele sentido. E eu quero terminar então a minha aula aqui hoje orando por você que está nos acompanhando, te convidando para estar presente conosco durante todo esse trimestre, acompanhando essas 13 lições, a de hoje mais 12 lições, e que nós falaremos sobre esse assunto tão pertinente, tão gostoso de ser tratado, que são os dons que
são as formas como Deus nos usa para a sua obra. Então, eu te convido a orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero te engrandecer e te louvar pela vida de cada um daqueles que está nos acompanhando por intermédio deste canal. Queremos lhe pedir, ó Deus, que a tua graça, que a tua bênção, que a tua misericórdia possam estar sobre a vida de cada um daqueles que têm se disposto, Senhor, a estudar da tua palavra e nos acompanhar desse vídeo. Queremos orar também, Senhor, em prol de todas as pessoas que sofrem e que neste momento, Senhor, de calamidade pública, neste momento tão intenso da pandemia, que a tua igreja possa ser usada, Senhor, de uma forma benéfica, de acordo com os propósitos do teu Espírito Santo, para levar o cuidado, para levar a paz, para trazer, Senhor, tudo aquilo que precisa chegar aos corações daqueles que sofrem neste momento, Senhor. Que tu possas usar a tua igreja para ser um canal de misericórdia, Senhor, e um canal de alegria para todos aqueles corações que estão tristes, que estão dilacerados neste momento que nós passamos. E que assim, Senhor, o teu nome possa ser glorificado e louvado. Nos abençoa, Senhor, no decorrer deste trimestre, que cada lição a ser aqui estudada possa ser bênção também para a tua igreja, para todos aqueles que nos acompanham. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, que Deus possa te abençoar, é uma satisfação, é uma alegria poder contar com você em mais esta semana. Eu te convido na próxima semana a estar aqui novamente nesse canal, acompanhando a nossa próxima aula, em que nós falaremos sobre o propósito dos dons espirituais. Conto com você, até lá, que Deus te abençoe.